cara colocou QR Codes em todas as latinhas do mercado. Ele esperou pacientemente por horas até alguém finalmente comprar uma lata. E quando a mulher foi pagar e finalmente escaneou o QR Code, teve uma surpresa. Você consegue ver esse vídeo todo sem bocejar? Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é uma em 20 mil. Depois, você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só um a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. É assim que uma aranha faz uma teia. Usando a seda que ela mesma produz, a aranha vai trançando ela com as patas pra formar a teia. Eu achava que isso demorava dias pra fazer, mas na verdade é coisa de meia hora. Eu nunca mais vou destruir uma teia na minha vida. A pessoa mais velha da história era muito pica. Ela estava viva quando Thomas Edison inventou a lâmpada e quando Bill Gates criou a Microsoft. Ela viu a invenção do telefone e da internet. E a Torre Eiffel só foi construída quando ela tinha 14 anos. E você deve achar que ela era super saudável para viver 122 anos. Mas na real, ela fumava todo dia até os 117 anos de idade. Ela comia sobremesa todo dia e comia 1 quilo de chocolate por semana. Mas o mais da hora é que com 90 anos ela fez um acordo com um advogado que ele ia dar dinheiro pra ela todo mês até ela morrer. E depois que ela fosse, ele podia ficar com tudo que era dela. O cara aceitou, achando que ela ia durar no máximo uns 2 anos. Mas ele morreu antes dela. Celebridades que têm bichos bizarros. A Billie Eilish tem uma aranha que ela carrega pra todos os lugares e diz que acha fofinha. Já a Ariana Grande tem um porco e tem um Instagram com quase 300 mil seguidores. O Sobin do TXT tem um porco espinho e ele disse que brinca com o bichinho até a hora de dormir. Mas o Taehyung tem um ainda mais diferenciado. Uma cobra, credo. Com todo respeito, o Snoop Dogg tem uma barata. Ela apareceu na casa dele e ele tentou matar várias vezes, mas ela não morreu. Aí ele decidiu adotar ela. Uma escolinha tinha o dia de levar o seu peixe. A ideia era todo mundo levar um aquário com o seu peixe dourado, peixe beta. Ele trouxe um peixe morto. Imagina seus colegas com um bichinho de estimação e você aparece com um pirarucu. Adorei, vai crescer com uma personalidade tanto. Pessoas por trás de vozes famosas. A voz dos Brainrots é de um brasileiro. Pelo tralalá. Bailarina cappuccina. Ele fez um trabalho como dublador, mas não sabia que essas frases estavam sendo usadas pra treinar uma IA. E agora ele é simplesmente a voz mais ouvida do mundo. Aquela voz que fala nos trailers dos filmes normalmente é do Luiz Fire Mota. Este é o Hélio. É o sonho de todo locutor, né? E quem anuncia os filmes da Sessão da Tarde é o Dirceu Rabelo. Jogo de emoções. Nesta quarta, na Sessão da Tarde. Por fim, a voz do seu GPS provavelmente é a Dani Brandi. A 300 metros, vire à direita. E também é a voz que te faz passar raiva no telefone. Se o seu problema é com cartões, digite 1. Esse restaurante tem projetores no teto que mostram um mini chefe preparando o prato que você pediu. E ele é perfeitamente sincronizado com o tempo que demora pro seu prato ficar pronto. Ele passa por todos os ingredientes. E assim você sabe que tá perto da sua comida chegar. E no momento que a animação termina, a sua comida chega. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x, e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames, e quando os exames chegaram, não era nada. Coisas nojentas que você come sem saber. Sabe o gostinho delícia de baunilha? Um dos jeitos de fazer ele é com uma secreção que sai do castor. Pergunta importante: quantos cabelos de rato você comeu hoje? Porque a Anvisa permitiu um pelo a cada 100 gramas de achocolatado. E até 10 pedaços de inseto em 100 gramas de chocolate.
E a gelatina que você come, se não for vegana, é feita fervendo ossos de animais, porque solta colágeno, que é essa substância grudenta. Por fim, algumas balas, refrigerantes e iogurtes são feitos com conchonilhas, que é esse inseto parecido com uma barata, porque ele é usado pra fazer a cor vermelha. Animais que viram outra coisa quando estão molhados. Uma coruja normal é assim, mas molhada fica desse jeito. Isso é um koala, mas molhado ele fica assim. Meu Deus do céu, o que é isso? Crê em Deus Pai, que demônio! Bicho preguiça, por que todos eles viram demônios quando pegam chuva? Galinha, quando ela se molha, fica assim. Sem ofensa, mas que macaco! É incrível que esse tenha sido o único normal. Por fim, peixe. O quão raro é o seu nome? Se seu nome só tem 3 letras, tipo Ana ou Ian, você é bem raro. Porque só 10% dos brasileiros têm nomes assim. Mas se seu nome é mais longo, você também é extremamente raro. Porque só 15% da população tem nomes com mais de 8 letras. Se você chama Yasmin, Ian ou Yara, é parte dos 2% mais raros do Brasil, por ter a letra Y no nome. E é ainda mais raro ter K ou W no nome. E se você tem, é parte do 1% mais raro. Por fim, se seu nome tem letras duplas, tipo Alan, Isabela ou Giovanna, você é raro demais, porque só 3% dos brasileiros têm nomes assim. O que acontece quando uma pessoa normal tem o nome de uma celebridade? Esse aqui é o Mark Zuckerberg. E o Mark Zuckerberg tá processando o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, porque a conta dele do Facebook é deletada toda hora, por ele tá se passando pelo Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg é advogado, que facilita ele processar o Mark Zuckerberg. Pessoalmente, eu acho que o Mark Zuckerberg vai ganhar esse processo, mas talvez o Mark Zuckerberg também ganhe. Você sabia que existe uma ilha que fica dentro de um lago, que fica dentro de uma ilha, que fica dentro de um lago, que fica dentro de uma ilha, que fica dentro do Canadá? Os filmes são uma mentira. Em Round 6, na cena do esconde-esconde, os atores quase não correram. Então, pra parecer que eles estavam cansados de correr tanto, eles ficaram pulando antes de gravar. O labirinto também não era tão alto, e eles tiveram que editar pra parecer que tinha vários andares. Pra cenas do bebê, eles usaram um boneco com vários pontinhos pra substituir na edição. Mas quando o Ji-hoon tava cruzando a ponte, nem isso tinha. Ele tava só segurando a jaqueta mesmo. E pra cena final, eles realmente construíram a plataforma. E os atores precisaram usar uma corda pra não caírem. E eles realmente estavam pendurados no alto. Quando eles passam um objeto na parede, ele fica grudado. E funciona até com coisas grandes, tipo uma vassoura ou uma carteira. Quando você faz isso com um objeto, a fricção aquece levemente a parede, o que faz ela ficar molinha e grudenta, que junto com a pressão que você faz alguns objetos ficarem grudados. A borracha não apaga as marcas de lápis, e sim rouba elas. Um risco de lápis é só um monte de grafite empilhado no papel. Quando você passa a borracha, ela esquenta e fica pegajosa, e os pedacinhos de grafite grudam nela, que se desfaz e tira eles do seu papel. Hábitos ruins que, na verdade, são bons pra você. Xingar, apesar de ser falta de educação, faz muito bem pra saúde. Xingar ajuda no controle do estresse, aumenta a resistência à dor e fortalece relações sociais. Caralho! Jogar videogame. Muita gente acha que faz mal, mas estudos comprovaram que te deixa mais inteligente. Ele melhora sua atenção, memória de curto prazo e raciocínio. Reclamar. Estudos mostram que pessoas reclamonas são mais realistas e têm a saúde mental melhor do que quem vê o lado positivo. Por fim, dormir até tarde. Muita gente acha que é preguiça. Às vezes é. Mas se for algo natural do seu corpo, faz você ficar mais descansado e mais saudável. Me responde, pra qual produto é esse comercial? Não importa o que você respondeu, você tá errado. No começo, dá pra achar que é das raquetes elétricas, né? Elas aparecem muito, vão resolver o problema, mas não. Porque na hora que ela mata a mosca, o prédio explode. Ela sai voando e fica presa numa árvore. E aí a gente vê a axila dela clara porque ela usou esse creme. Esse lanche demorou 6 meses pra ficar pronto, porque esse cara quis fazer tudo do zero. Ele começou criando a galinha que seria um hambúrquer e plantou a salada que usaria e o trigo pra fazer o pão. Depois foi pro meio do oceano pra pegar água, pra fazer o seu próprio sal. Ordenhou uma vaca pra fazer manteiga e queijo com leite. E depois de 6 meses ele experimentou o lanche e disse que era normal. Coisas mais bizarras que escolas baniram. Em 2010, uma professora baniu lápis e caneta, porque disse que elas poderiam ser armas, e que qualquer aluno pego com um seria suspenso. E vai escrever como? Com a língua? A palavra dinossauro. Uma escola fez uma lista de palavras que poderiam causar sentimentos desagradáveis. E além de dinossauro, na lista também tinha aniversário, rock and roll e aliens. Ser careca. Uma menina de 9 anos raspou a cabeça pra apoiar uma amiga que perdeu o pai por câncer. Só que na hora que ela chegou na escola, foi proibida de entrar, porque o penteado não era parte do uniforme. Por fim, uma escola de Londres baniu ter melhores amigos, porque de acordo com eles, término de amizade é muito traumático. Concordo. Esse cantor errou feio, porque prometeu deixar uma marca de mão em todos os seus discos sem parar por 24 horas. No começo ele tava tranquilo, mas depois de só algumas horas ele já não tinha energia. O braço tava doendo, a sua mão tremendo, mas ele não parou. Depois de 11 horas, ele mal conseguia se mexer, mas de algum jeito conseguiu continuar por causa da sua promessa. E depois de 24 horas,
horas e 42 minutos ele deu a última mãozada. Esse cara achou uma câmera de 130 anos e tentou tirar uma foto com ela. Precisa tirar uma parte pra conseguir colocar o filme, que é bem longo, porque ela é panorâmica. E finalmente ele tira a foto, e o resultado ficou incrivelmente bom. Se você não conseguir passar por esse buraco, não vai poder fazer essa trilha. Muita gente reclama e diz que esse teste é inútil. E no começo da trilha pode até parecer verdade, mas quando você chega nessa parte, percebe por que ele tá ali. Pessoas que só comem a mesma coisa todo dia. Esse cara decidiu ser vegetariano, só que ele odeia vegetais. E por isso, há 25 anos, ele só come pizza de queijo em todas as refeições, porque é a única coisa sem carne que ele gosta de comer. Já essa britânica só come miojo. Aos 5 anos de idade, ela decidiu que só comeria isso. E hoje, com 18 anos, a saúde dela é tão ruim que os médicos falam que é igual a de uma senhora de 60 anos. Por fim, pra Ladiane só come ar, teoricamente. Desde 1940, ele diz que não comeu nenhuma comida, nem bebido nada, nem água. E ele morreu em 2020 com 90 anos. Esse professor foi longe demais pra explicar a matéria. Ele disse pros alunos que quando ele ficasse no centro dessa estrutura, todo o peso dele seria distribuído nessas cordinhas e ele conseguiria flutuar. Ninguém acreditou. Então ele desafiou os alunos a puxarem e ele realmente foi levantado pelas crianças. Essa tatuagem é genial, porque se você não tem miopia, vai ver ela toda borrada e duplicada. Mas se você usa óculos, tira ele pra ver. Você vai enxergar ela completamente normal. No ano novo, comece Vingadores Ultimato exatamente às 9 horas, 29 minutos e 30 segundos. Porque exatamente à meia-noite do ano novo, Tony Stark vai falar: eu sou o Homem de Ferro. O braço dele é feito de Lego. Enquanto brincava, o menino de 9 anos que nasceu sem braço juntou os blocos pra fazer uma prótese. Ela não funcionava de verdade, mas ele continuou tentando. E anos depois, ele realmente conseguiu fazer um braço que se mexe. Consegue pegar as coisas e até fazer flexões. Esse cara fez um despertador impossível de ignorar, porque tava cansado de tentar acordar o filho e ele não levantar. Ele chama uma vez e o filho não acorda. Chama uma segunda e ele nem se mexe. E é aí que ele pede pra Alexa tocar o alarme e isso aqui acontece. Você acabou de achar o meu canal secreto. Poucas pessoas sabem que ele existe. Então se inscreve, comenta a data que você se inscreveu pra todo mundo saber que você é parte do 1% que conhece esse canal secreto. É assim que você engana um trouxa, porque faz ele achar que o YouTube dele travou. Isso é um show silencioso. Cada pessoa usa um fone de ouvido e escuta a música ao mesmo tempo, só que sem realmente ter barulho. E parece muito legal, até você tirar a música. Esse casal se colou junto pra tentar salvar o seu namoro. Eles brigavam muito e por isso resolveram ficar presos um no outro vários dias, 24 horas por dia pra tentar resolver. Eles faziam tudo juntos, desde cozinhar até ir no banheiro. E a mulher teve que se demitir porque não conseguia trabalhar com o querido junto. E eles ficaram grudados por 123 dias e terminaram. Durante a aula, o sinal tocou e esse professor saiu correndo. Ninguém entendeu nada, até que eles viram que os outros professores estavam correndo também. Eles estavam bravos porque os alunos saíam correndo pra ir embora no momento em que o sinal tocava. E se vingaram do melhor jeito possível.